Eu, pela manhã, disse aqui que estava num conflito pastoral, sabendo que uma boa parte da igreja que tem acompanhado a nossa jornada colocando a vida em ordem, não estaria presente hoje por causa do feriado prolongado. Eu não sabia se concluía com a igreja de Laodiceia ou se então eu iria refletir sobre um outro tema. Mas essa segunda opção venceu. Apesar de que o tema que eu quero falar hoje é sobre as 7 cartas, seria uma espécie de conclusão, só que eu estou invertendo a conclusão com a última semana para que os nossos irmãos não percam, principalmente aqueles que não perderam nenhuma e que estavam chateados de viajar e perder esta última. Então, o que nós vamos falar hoje, ainda sobre este tema igreja, e nós tivemos a reunião da equipe pastoral, já 2 depois de janeiro, das férias. Estamos planejando o currículo, aquilo que durante o ano nós iremos trazer de conteúdo para a igreja, e nós temos aí algumas coisas que a gente entende que a igreja precisa refletir e estudar, e eu creio que vai ser uma bênção aquilo que está sendo planejado. Então aguarde, nós já temos algumas coisas que estão sendo planejadas e eu vou trazer isso para os irmãos em breve. Mas hoje nós vamos pensar sobre este tema que está aí projetado. A morte e a vida de uma igreja, ainda sobre as 7 cartas do Apocalipse. Antes da gente pensar em Apocalipse, tem uma das passagens mais dramáticas da Bíblia, que está no Velho Testamento, é Isaías capítulo 1, a partir do versículo 10. E eu quero convidar você para ir para este texto, onde eu digo dramática porque o Senhor fala a respeito da, vamos chamar entre aspas, de igreja do Velho Testamento. Que era o seu povo, o povo com quem ele lidava, o povo com quem ele conversava no Velho Testamento, que era o povo de Israel. A passagem, que apesar de não ser o texto básico, ela é o ponto de partida para nós hoje à noite, diz assim: governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusesse os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem
e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Meus queridos, esta passagem mostra que o povo de Deus no Velho Testamento havia se corrompido de tal forma que Deus já não tinha mais qualquer prazer no culto que eles prestavam. Você consegue imaginar isso? O povo reunido no tabernáculo, no templo, e Deus dizia assim: eu não tenho prazer na reunião de vocês. Essa adoração que vocês me prestam não faz nenhum sentido. Esta passagem mostra a falência de um povo que foi chamado para ser povo especial de Deus. Aí você diz, bom, é uma história lá do Velho Testamento da nação de Israel. Essa história, meu irmão, minha irmã, ela se repetiu diversas vezes durante os tempos. E não é diferente com relação ao período das 7 cartas do Apocalipse. Mas também isso aconteceu no 3º século. Isso aconteceu na Idade Média. Isso tem acontecido nos dias atuais. Igrejas na Europa que foram fechadas. Outras que foram cedidas para serem museus. E algumas, para nossa tristeza, viraram inclusive bares e boates. Na América do Norte também tem havido algumas igrejas que estão se destacando e Deus tem levantado um povo ali. E você vê uma igreja aqui e outra ali. Eu já citei exemplos da igreja do Willow Creek, da igreja do Rick Warren no Vale de Saddleback. Tem uma igreja muito grande em Miami, David Wilkerson em Nova York, e por aí vai. Algumas igrejas Deus tem levantado, mas também muitas outras estão com meia dúzia de pessoas morrendo e causando náuseas no nosso Deus. Será que é diferente no nosso país, que a gente chama de um país que está passando por uma experiência de avivamento? Hoje, feriado de carnaval, dia de Santa Ceia, ainda no decorrer da nossa projeção dentro desse tema, colocando a vida em ordem através das cartas do Apocalipse, deixando Laodiceia para domingo que vem, eu quero refletir sobre este tema, trazendo para nós algumas perguntas cruciais para que a gente possa tomar algumas decisões efetivas e definitivas no nosso coração hoje à noite. Sem dúvida, eu me inspirei em algumas coisas que li, mas a metade daquilo que nós vamos falar foi publicado num artigo de um pastor presbiteriano que já esteve aqui, que muitos de vocês conhecem, Hernandes Dias Lopes, e você, vasculhando aí as redes sociais, você haverá de descobrir, ele tem um site chamado Palavra da Verdade, onde ele defende alguns temas, e ele escreveu um artigo sobre esse tema Igreja Morta, e eu consegui ver esse artigo, ler esse artigo, e gostei de algumas colocações que ele faz, e vou usar essas colocações no início da nossa reflexão. Primeiro, esse tema, a morte de uma igreja, antes da gente falar da vida. A morte de uma igreja ocorre quando ela se aparta da verdade. Você pode repetir essa frase comigo? A igreja... Vamos mais uma vez? Eu peguei vocês meio de surpresa, vamos lá? A igreja morre quando ela se aparta da verdade. Estudando Apocalipse, nós já passamos pela igreja de Pérgamo e pela igreja de Tiatira. Qual era a grande reclamação para essas duas igrejas da Ásia Menor? Até antes de eu falar dessas duas, eu queria dizer para vocês que as 7 igrejas da Ásia Menor viraram absolutamente nada. Você sabe por que o Hernandes escreveu esse tema sobre a igreja morta baseado nas 7 cartas do Apocalipse? Porque lá onde foi o berço do cristianismo, onde haviam igrejas efervescentes, fortes, florescentes, hoje tem 1% de cristãos. A igreja lá morreu. Minha esposa e eu tivemos a oportunidade de visitar
todas as ruínas das 7 igrejas da Ásia, na Turquia, há 20 anos atrás. Que coisa triste. A gente pôde ver resquícios do que foi a igreja e do que foi aquela cidade. E ouvindo a história daquela igreja, é muito ruim perceber que não tem presença cristã mais naquela região. Praticamente nula a presença cristã. Por isso podemos afirmar que a igreja morreu. E por que a igreja morreu? Primeiro, porque a igreja se apartou da verdade. E a reclamação de Jesus, quando escreve a sua carta para as igrejas do Apocalipse, especificamente para Pérgamo e Tiatira, é porque aquelas 2 igrejas deram guarida à doutrina de Balaão. E a doutrina de Balaão não só corrompia a própria palavra, mas também inseria no meio da igreja a imoralidade, a falta de ética. Você quer saber qual é o veneno para repelir e acabar? Aliás, qual é o remédio, desculpa, para repelir e acabar com o veneno do mal, que gera morte? É a palavra. Nós começamos exercitando a palavra, e o texto que eu citei diz: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Tem gente que diz assim: eu não sei porque que eu estou frio na fé. Se nós entendemos que a Bíblia é o nosso alimento espiritual, a minha pergunta é: alguém consegue sobreviver muito tempo sem se alimentar? Vai morrer. Vai morrer. Experimenta ficar sem comer 2, 3, 5, 10 dias para ver o que vai acontecer com o seu corpo. Você precisa de proteína, você precisa de carboidrato, você precisa de energéticos, aí, de alimentos que vão transformar em células do seu corpo para te dar vitalidade, para te dar saúde, para te dar condições de romper. E se você for nutricionista, esse alimento tem que ser o mais variado possível para poder agir em todas as áreas do seu organismo. Mas tem muita gente querendo sobreviver, espiritualmente falando, sem se alimentar da palavra. Pior, quando nós não nos alimentamos da palavra, o veneno da heresia pode chegar para nos destruir mais rápido ainda. É muito triste quando você vê crente sendo enganado pelas falsas doutrinas. A nossa igreja é uma igreja que tem portas abertas, vocês conhecem exatamente isso. Nós não temos nenhum tipo de proibição sobre o que vocês vão assistir na TV, se vão fazer alguma visita a outra igreja. Nós não temos isso, e nem se tivéssemos, sabemos que a característica da igreja de hoje, isso não funciona. Mas é muito triste, porque de vez em quando a gente tem notícia de gente que negociou, abandonou a verdade, apostatou da fé, caiu nas armadilhas do inimigo, simplesmente porque se afastou da verdade da palavra. De vez em quando eu me escandalizo, porque a gente fica sabendo de pessoas que já frequentaram igreja, aí hoje se dizem ateus. Já frequentaram igreja, hoje são membros de seitas, não vou nem citá-las. Mas você sabe o que é uma seita. Mas tem gente que já se disse cristão um dia e que hoje estão frequentando seitas. Como é que pode? Foi falta de palavra, porque quem tem a palavra rejeita as doutrinas falsas. Quem tem a palavra está preparado para dizer não a qualquer proposta que esteja fora dos limites da palavra. Hoje, nós podemos dizer: não, no Brasil nós não temos as igrejas se fechando como eu citei as igrejas da Europa. Contudo, o liberalismo, o misticismo estão fazendo com que nós nos afastemos dia após dia da palavra. E o resultado inevitável de quem entra pelo misticismo, de quem entra pelo liberalismo, não é outro senão a morte. Quando é que uma igreja morre? Quando uma igreja, mesmo crescendo numericamente, porque algumas crescem numericamente, mas se apartam da santidade e da verdade. Essa é a primeira característica. Segunda característica de uma igreja que morre é aquela igreja que se mistura com o mundo.
Vamos repetir a frase como ela está escrita aí comigo? A igreja morre quando ela se mistura com o mundo. Podemos mais uma vez? A igreja morre quando ela se mistura com o mundo. A igreja de Pérgamo estava dividida entre a sua fidelidade a Cristo e o seu apego ao mundo. A igreja de Tiatira estava tolerando a imoralidade sexual entre os seus membros, influenciada por aquela profetisa. A igreja de Sardes não tinha heresia, não tinha perseguição, mas a maioria dos seus membros não tinham vestiduras brancas, as suas vestiduras estavam contaminadas. Como igrejas assim sobreviverão? Eram igrejas que estavam na Ásia, plantadas ali, fizeram história, construíram templos, encheram de gente, mas devagar foram se misturando com o mundo. Eu me lembro de uma história infantil que muitos de vocês que são crentes há muitos anos devem se lembrar. Uma história de escola dominical, quando a professora dizia assim: o barco precisa estar no mar. Não é? O lugar do barco é o mar, mas o mar não pode estar dentro do barco. Se o mar entrar no barco, o que vai acontecer? Ele vai afundar. A igreja está no mundo e nós não precisamos orar para que seja diferente, porque Jesus disse que o nosso lugar é no mundo. Nós somos cidadãos da terra e do céu. Enquanto Jesus não volta, temos que salgar, temos que influenciar, temos que ser sal e luz nesta geração. Lembra dos discípulos com Jesus no Monte da Transfiguração? Bom é estarmos aqui. Mas Jesus disse: não, lá embaixo tem gente precisando de nós. Então, meus irmãos, estar no mundo não tem nada demais. O grande problema é quando o mundo começa a estar dentro da igreja. Nós temos um grupo de pastores da região. E essa semana postaram algo que eu ainda não chequei, não sei se é verdade ou se não é, mas está crescendo uma onda no meio das igrejas, que de incluir músicas seculares nos períodos de louvor. Músicas seculares. Eu já estou encabulado com as músicas evangélicas, porque muitas delas estão sendo compostas com finalidades escusas. A gente descobriu há pouco tempo, um grupo que foi num congresso aí, chegou me contando isso, que algumas gravadoras seculares que estão descobrindo esse público evangélico para ganhar dinheiro e começando a gravar evangélicos sem ter nenhum tipo de intimidade com Deus, eles exigem qualidade na composição, exigem não sei mais o que, algumas técnicas, e aí existem compositores profissionais que não são convertidos produzindo cânticos evangélicos. Será que isso é verdade? Parece que é. Compositores não convertidos produzindo cânticos evangélicos, porque tem que cumprir a meta da gravadora. Como se isso não bastasse, agora começa uma onda, e eu não lembro o nome, essa ilustração surgiu espontaneamente agora, e eu não me lembro o nome, mas tem um nome dado a isso, os músicos estão dando um nome para isso. Então eles agora estão incluindo música de cantor tal, música do cantor tal, porque afinal de contas, meu irmão, não é por aí. Não é por aí. A igreja precisa estar no mundo, mas o mundo não pode entrar na igreja. Não tem jeito. O dia que isso acontecer, é a historinha da escola dominical. O barco vai afundar. O barco vai afundar. Sabe por que as igrejas da Ásia morreram? E sabe por que uma igreja morre? Porque essa igreja flerta com o mundo, porque a igreja ama o mundo, porque a igreja conforma-se com o mundo. E quando isso acontece, a palavra de Deus diz em Apocalipse 1 que o candeeiro é apagado e removido do meio da igreja. E o candeeiro é o próprio Senhor Jesus. E se o Senhor Jesus sair da igreja, a igreja morre, ou a igreja já morreu. Quarta, a igreja morre
quando ela não discerne a sua decadência espiritual. Podemos repetir juntos? A igreja morre quando ela não discerne a sua decadência espiritual. É Sardes, né? Saiu Tardes aí, está bem tarde, mas é Sardes. Sardes se via como uma igreja viva. Lembra a vaidade? Não é? Uma igreja que tem aparência de igreja viva. Tens nome de que vives. E a igreja de Laodiceia ainda vai ser estudada. Era uma igreja que se orgulhava porque ela era rica e abastada. Fica para a semana que vem. Só estou dando aqui uma pinceladinha, mas era uma igreja que tinha uma arrogância, uma vaidade, porque ela estava num lugar onde era um grande centro bancário, que processava o ouro que tinha na região, um lugar onde era uma indústria têxtil famosa, que exportava uma lã negra, escura, preta, para o mundo inteiro. Era um lugar que tinha um pó da Frígia, um pó que tinha uma qualidade especial para poder operar milagres na visão. E aí Jesus disse: vocês estão num lugar tão especial como esse, mas mal vocês sabem que vocês são pobres, cegos e nus. Pobre, cego e nu. Sabe por que vocês são pobres, cegos e nu? Porque vocês olham no espelho e acham que são muito especiais. Mas quem sabe de fato quem vocês são, sou eu. Eu é que sei. Para Sardes ele diz: tem nomes de que vives, mas estás mortas. Para Laodiceia ele diz: você pensa que é rico, mas você é pobre. Não é? E sem dúvida alguma, uma igreja que está à beira da morte é aquela igreja que se vangloria. Se vangloria pelo templo que tem, se vangloria pelos membros que tem, se vangloria pela estrutura que tem. Meu irmão, só quem está mais perto de mim sabe. Nós funcionamos neste lugar aqui como um mero galpão barulhento, cheio de... Quando chovia, ninguém escutava o que a gente falava aqui dentro. Tinha sido feito para ser uma quadra de esporte, virou um salão de culto. Não é? Nós cultuávamos do mesmo jeito. Deus nos deu um ambiente um pouco mais confortável, cultuamos do mesmo jeito. Mas de vez em quando a gente vive alguns dramas, porque as pessoas nem sempre sabem cuidar direito das coisas, né? Então já aconteceu tanta coisa com a gente aqui, e de vez em quando: pastor, nós precisávamos criar uma regra. Se vocês terem uma ideia, nós acabamos de colocar aquele móvel lá do House Mix. Chegamos aqui, o móvel estava descolado, porque teve um casamento, as pessoas subiram em cima da bancada para poder montar lá como é que chama? A forração. Certo? Afastaram o som, subiram na bancada. Chegamos aqui no domingo, estava selado lá, afastado, o som fora do lugar, sinal lá de que a pessoa tinha subido. Isso realmente sabe, não dá. Aí qual é a primeira reação? Não é gente da igreja, a gente está fazendo um favor, vamos parar com isso? Me chamaram até numa reunião lá dentro. Eu escutei, entendi, meu coração também doeu de ver tanta irresponsabilidade. Mas no final eu disse para o grupo: gente, não adianta ter nada disso aqui, se não for para servir. Se não for para servir. A gente tem que dizer não de vez em quando, porque as agendas chocam, não dá para atender todo mundo. Mas isso aqui vai ficar para quem? Para o anticristo? Isso aqui vai ficar para quem? Isso aqui é para servir. Isso aqui é para servir. Não é para nossa vaidade, orgulho, nada disso, não. Isso aqui é bênção de Deus. Isso aqui é para servir. Servir a denominação, servir outras igrejas, servir os membros. É para servir. Você sabe por quê? Porque nós não temos nenhuma vaidade, nenhuma arrogância, e não podemos ter com aquilo que Deus nos dá. Não podemos ter. Se Deus nos der 2.000 membros para fazer 5 cultos aqui por domingo, a gente tem que ter a mesma humildade de reconhecer que tudo é graça e que o mais importante de tudo é honrar, glorificar e exaltar o nosso Deus, porque Ele é que merece ser honrado, exaltado e glorificado. Nós somos meros instrumentos. Não podemos ter vaidade, não podemos ter arrogância, não podemos permitir que esse veneno nos contamine.
A igreja precisa se ver como ela realmente é. Como que nós somos? Sem Jesus, absolutamente nada. O que nos valoriza foi o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Quarto, a igreja morre quando ela não associa doutrina com vida. Não adianta ser boa de doutrina. Há muitos anos atrás nós fizemos um projeto chamado Despertar 2000, e a gente foi 70 pessoas para uma fazenda, a Fazenda Ebenezer, lá do Jonas da Regina, separamos em grupo, fizemos todo um preparo, fizemos o projeto que chamava Despertar 2000. Queremos entrar no terceiro milênio, aí, no ano 2000, com algumas coisas no coração, e graças a Deus, daquilo que foi projetado, muitas coisas já foram alcançadas. Foi um plano que deu certo, que funcionou, nas mínimas coisas. Mas eu me lembro que para fazer o plano nós fizemos um questionário sobre os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Campeão dos pontos fortes: doutrina, palavra, púlpito, pregação, junto com louvor, foram os campeões da nossa igreja naquela época. Puxa vida, poxa, nossa, né? Dá para ficar vaidoso, orgulhoso, né? Na época, logo depois, a gente viu pessoas dizendo e elogiando. Não. Você sabe por que não dá para ficar vaidoso com isso? Primeiro, porque eu já disse que é graça. Segundo, porque se tiver teologia, mas não tiver vida, não adianta absolutamente nada. Éfeso era uma igreja ortodoxa, era uma igreja de doutrina pura. A palavra de Deus elogia Jesus Cristo, na palavra lá de Apocalipse, elogia a igreja de Éfeso. Diz que a igreja é uma igreja boa de doutrina, um bom púlpito, uma boa pregação, boa nas obras. Mas tem lá uma crítica severa. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe qual é a crítica? Vocês são tão bons na palavra, tão ortodoxos, mas está faltando em vocês vida. Está faltando em vocês internalizar e encarnar aquilo que vocês pregam. Por isso Jesus, para todas as igrejas, ele dizia: lembra de onde vocês caíram, lembra o que aconteceu, lembra de onde vocês desceram, lembra o padrão que vocês tinham anteriormente. A doutrina é a base da vida, mas a vida precisa ser expressão da doutrina. Vou repetir essa frase que eu gostei dela e anotei. Se a doutrina é a base da vida, a vida precisa ser a expressão da doutrina. As duas coisas não podem viver de modo separado. Uma igreja viva, que vai perseverar, que vai permanecer viva, é uma igreja que tem doutrina e que também tem vida, que tem ortodoxia, mas que tem também piedade. Essa é a igreja que vai viver e sobreviver. É interessante porque quando a gente tem um culto alegre, vivo, um louvor muito jóia, uma palavra abençoadora, um momento de oração tocante, a gente, puxa vida, que culto animado, avivado, não é? Mas eu tenho sempre dito que a gente precisa de duas coisas. Nós precisamos ter vida no culto, mas a nossa vida precisa também ser um culto. O culto precisa ter vida, mas a nossa vida precisa ser um culto. Porque eu só venho aqui domingo à noite e às vezes no grupo pequeno durante a semana, e o resto do tempo? E o resto do tempo, como é que vai ser? A igreja morre quando ela não associa doutrina com a vida. Podemos ler juntos? A igreja morre quando ela não associa doutrina com vida. Que bom que tem uma doutrina jóia, mas ponha vida nessa doutrina, pratique essa doutrina, leve essa doutrina para o dia a dia de vocês. Isso é fundamental, eu estou falando isso para mim também. Quinto e último ponto desta primeira, são só duas partes. Dessa primeira parte eu concluo com esse quinto ponto.
A igreja morre quando falta-lhe perseverança no caminho da santidade. Podemos ler juntos? A igreja morre quando falta-lhe perseverança no caminho da santidade. Esmirna e Filadélfia não receberam nenhuma censura. A gente só elogio. Só elogio. Mas Esmirna e Filadélfia também não está lá na Ásia Menor, está só as ruínas. Elas também foram soterradas, poeira, sepultadas por grandes pedras. Está lá. Você pode ir num determinado lugar da cidade e visitar lá as ruínas dessas igrejas. Elas ainda existem. Mas estão totalmente destruídas. E nem a igreja de Filadélfia e nem a igreja de Esmirna permaneceram e prevaleceram. Aí você pergunta por quê? Num dado momento, essas igrejas também se desviaram, depois da carta, com certeza, mas em um determinado momento da história, elas se desviaram da verdade. E aí nós aprendemos um princípio extraordinário que serve para nós hoje. Não basta começar bem. É importante terminar bem também. Eu confesso que hoje, visitando o Reverendo Decil, depois da escola dominical, passei lá, e eu nunca o vi tão fervoroso, tão lúcido, e falando amém com tanto fervor, e repetindo as últimas frases, confirmando a minha oração. E eu dizendo, que privilégio, apesar de todo o sofrimento que ele tem passado, você está perto de alguém que começou, viveu e está terminando sem perder a fé, sem perder a esperança, sem perder a vida no Senhor. Importa como termina, importa como conclui, não é? Não basta começar bem, você tem que começar bem, viver bem e terminar bem. Esse é que é o ideal. Eu sei que, eu disse isso hoje pela manhã, eu sei que há momentos na vida que a gente oscila. Quer me dizer que você não passou por nenhum momento na vida em que você teve meio que desanimado? Às vezes até questionando algumas coisas. Acontece. Por isso que o segredo, daqui a pouco nós vamos dar agora o lado positivo da mensagem, que é o que fazer para manter uma igreja viva, não é? E nós vamos chegar lá, mas eu já adianto que o segredo é você aproveitar os meios de graça estabelecidos por Deus. Para que você não desanime nunca. Eu não sei honestamente o que vai acontecer com a geração depois de nós e a outra depois de nós. A geração de quem tem a minha idade, dos nossos filhos e netos. Não sei. Sabe por que eu não sei? Porque eu temo que não todos, tem muitas exceções honrosas, mas a maioria de nós está brincando com relação aos nossos filhos. Parece que a gente acha normal tudo. Lembra da fronteira com o mundo? De vez em quando você vê uma coisa e você fala, meu Deus, não acredito que saiu da boca de um crente. Eu não acredito que esta é a visão desse pai em relação ao filho. Que essa é a visão desta mãe em relação ao filho. Negociando valores. O que vai ser dessa geração? Uma geração que não está amando a igreja. E a igreja é um dos meios de graça. Porque nós, pais, não estamos ensinando os nossos filhos a amarem a igreja. Lembra aquela história que a gente acha assim, não, faltar à igreja é normal. Ah, não, a gente não precisa ir na igreja todo domingo. Para que isso? Isso é regra, é lei. Não é? Negociar assim um ambiente. Tem pai que até estimula, não, meu filho, sai. Você precisa, vai para um barzinho, faz isso, faz aquilo. O que vai ser dessa geração em relação à igreja do Senhor Jesus? O que vai ser dessa geração? A igreja morre quando falta-lhe perseverança na santidade. Tem pai que prefere comprar um preservativo para os filhos, e a gente tem visto isso nesses dias de carnaval, do que ensinar para ele a vida de santidade.
Aliás, não é fora da igreja, não. Dentro da igreja já tem pessoas que pensam assim: a filha, a gente dá um jeitinho de cuidar um pouco melhor. O homem não, mãe, o homem tem que ir para a gandaia mesmo. Você está achando que eu nunca ouvi isso dentro da igreja? Para afirmar a masculinidade, você tem que aprontar? O que será feito de uma igreja que não preserva a santidade, que não prega a santidade, que não ensina a santidade? Que Deus nos livre de sermos uma geração omissa. E agora, para a gente fechar com pontos bem positivos e práticos, a pergunta é: como manter a igreja viva então? O que eu posso fazer para que a igreja evite o declínio espiritual, evite a decadência, para que nós não ouçamos aquilo que Deus falou a respeito de Israel? Não aguento mais as vossas iniquidades associadas com o vosso culto, não aguento mais os holocaustos e sacrifícios que vocês prestam, porque esses holocaustos e sacrifícios estão me cheirando mal, não suporto mais o culto que vocês prestam, eu estou assim, com náuseas deste culto. O que eu posso fazer para que o Senhor não sinta isso da igreja? Então vai aqui 4 sugestões práticas. Primeiro, nós precisamos tratar o pecado com seriedade. A gente aprendeu, acho que foi com a UDF, né, que a gente vem num daqueles sermões que a gente fez lá no passado lá, sobre Abraão, né, aqueles sermões, a gente tem chamado pecado de problema. Ah não, fulano tem um problema. Não, fulano tem pecado. E pecado tem que ser tratado como pecado. E tem um detalhe, meus irmãos, todos nós pecamos. Você acha que pastor não peca? Peca. Pecado por omissão, pecado por comissão, não vou discutir isso hoje. Mas a Bíblia diz claramente: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós e a verdade não está em nós. Ninguém aqui está pregando uma falsa mensagem de que nós não enfrentamos lutas interiores, pensamentos maldosos, pecados na área da mente, pecados na área do sentimento. Enfrentamos. Aquele que afirma, João 2,6, que permanece nele deve andar como ele andou. É um conflito. Se por um lado eu tenho uma vida humana cheia de riscos e pecados, por outro lado eu sou chamado a andar como Jesus andou. Como fazer isso? Tem alguns desafios, mas eu quero dizer para você uma coisa. Não tem nada que arruína mais a vida de uma comunidade do que permitir que pecados continuem sem serem tratados, sem serem confrontados na vida da igreja. Não tem jeito de pensar sobre isso sem lembrar de Acã, lembra? Capítulo 7 de Josué, o que o pecado de Acã fez para aquela comunidade? Lembra? Deus levanta Josué para substituir Moisés. Aí Josué vai, conduz o povo, atravessa o Rio Jordão, e o primeiro desafio foi ganhar a grande e fortificada cidade de Jericó. A gente até cantava, lembra? Porque quando digo cantar, porque a gente nem canta mais. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão, né? O povo rodou em volta da cidade orando por 7 dias. No 7º dia, por 7 vezes. Na 7ª vez, tocaram as trombetas, os muros caíram, eles entraram e invadiram a cidade. Foi uma vitória fabulosa. Aí eles ficaram cheios de vaidade, né? Só que havia uma ordem. Não era para pegar nada do que havia na cidade de Jericó. Nada. Um espertinho lá pensou assim: eu vou esconder aqui algumas coisinhas, ninguém vai ficar sabendo, né? A capa, umas peças aqui preciosas, caras. E aí eles foram para a próxima batalha. Josué nem se importou muito.
Se ganhou de Jericó, vai perder para a cidade de Ai? Uma cidadezinha em relação a Jericó desse tamanhozinho? Insignificante? Até o tamanho do nome da cidade é pequeno, 2 letras, Ai mesmo, A-I. Né? Mas a Bíblia diz que eles tiveram uma derrota vexatória. Aí Josué não entendeu. Ele rasgou as suas vestes e foi para diante do Senhor questionar: Senhor, o que aconteceu? E o Senhor só respondeu para Josué com uma frase: há pecado no vosso meio. E o pecado foi a causa da derrota de vocês. Pode investigar. E ele foi investigar. E descobriu que o pecado estava na casa de Acã. E muita gente, quando lê as histórias do Velho Testamento, se assustam. Não era o período da graça, era o período da lei. E existem ensinos por trás de tudo aquilo que acontecia no Velho Testamento. Então tiveram que eliminar mesmo Acã com a sua família para poder tirar a maldição que gerou aquela derrota. Há pecado no vosso meio. Deixa eu dizer uma coisa para você: hoje não tem apedrejamento e morte material para quem peca, porque você pode ir para a cruz e confessar os seus pecados diante do Senhor. E a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Alguns outros pecados talvez precisam ser tratados, confrontados, cuidados. Mas o pecado não arruína só a vida da pessoa que comete o pecado, não. Arruína a vida da comunidade. Eu acho que alguns de vocês já devem ter passado pela triste experiência de ouvir dizer: você é de qual igreja? Eu sou da igreja tal. Ah, é? Aí a pessoa fica sem graça e diz assim: mas fulano é daquela igreja. Como se estivesse fazendo uma censura, né? Como é que essa igreja aceita fulano? Arruína a comunidade. Você quer saber como é que a gente evita a igreja de morrer? É tratando o pecado com seriedade. E se você, meu irmão, tem pecado oculto, está vivendo em pecado, saiba que você prejudica a sua vida, você prejudica a vida da sua família e você prejudica a comunidade. Então, vamos tratar. Às vezes o pecado tornou-se a cachaçinha, o vício. Mas precisa ser confrontado e tratado para que Deus possa trazer bênçãos e vitórias para a sua vida, colocando a vida em ordem para ser um vencedor. Qual que é então o primeiro segredo? Vamos juntos? Tratar o pecado com seriedade. O segundo segredo: zelar pela sã doutrina. Se por um lado afastar-se da palavra gera o perigo da morte, por outro lado, zelar da sã doutrina é o segredo de manter uma igreja viva. Pérgamo morreu porque foi tolerante com os falsos mestres. Tiatira porque tolerou o ensino de uma profetisa falsa que era Jezabel. E nós precisamos lembrar que nada pode substituir a sã doutrina. Uma vez eu fui confrontar uma pessoa, mais alguns oficiais da nossa igreja. Aliás, uma pessoa não, um grupo de pessoas. E aí eu disse: o que vocês fizeram é heresia. O que vocês fizeram, a Bíblia condena. E mostrei pela Bíblia o erro que eles estavam cometendo. Sabe qual foi a resposta que uma das pessoas envolvidas me deu, e junto com várias testemunhas? O pastor Marcos disse que isso que aconteceu é pecado. Aliás, é heresia. Mas eu quero dizer para o senhor e para todo mundo aqui, pastor, que eu não posso negar a experiência que eu tive. Ah, é? Se a experiência que você teve não tem base bíblica, você pode negar e repreender até. Não é só negar, não. Eu não posso dar lugar para experiência. Qualquer um de nós aqui tem experiências variadas, baseadas na mesma situação. Eu costumo usar o exemplo do choque. Vai lá e põe o seu dedo ali num choque de 220 volts. Cada um vai reagir de uma forma. É capaz que alguns até morrem
com aquele primeiro impacto. Meu irmão, nada substitui a palavra de Deus, nem mesmo a sua experiência, seja ela qual for. Ela tem que ser testada pela palavra. Se ela não for testada pela palavra, fique com a palavra e negue a sua experiência. Porque não dá. No caso específico que eu estou dizendo, a pessoa estava dizendo que perdoou a Deus. Eu disse, a gente só perdoa quem erra, então você está dizendo que Deus errou? Mas não sei o que, ele fez algo comigo quando eu tinha 11 anos de idade, então eu perdoei a ele. Sim, Deus não erra, minha filha. Você podia até ter ficado chateada com Deus, isso é normal. Lutar com Deus é normal. Personagens bíblicos lutaram com Deus. Mas perdoar a Deus é dizer que Deus erra. E Deus não erra. Tudo que Ele faz é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Mas eu não posso negar minha experiência. Como? Então, por causa da sua experiência, você vai dizer que Deus errou? E por isso você liberou perdão e está tudo resolvido? Você quer saber como é que uma igreja mantém-se viva? É quando ela zela pela sã doutrina, independente de qualquer outra coisa. De qualquer outra coisa. Terceiro, sabe como é que uma igreja se mantém viva? Quando ela anda perto de Jesus, perto do Senhor da igreja. Você pode ler comigo como é a terceira forma de manter uma igreja viva? Anda. Amém. E como é que a gente anda perto do Senhor? A gente anda perto do Senhor utilizando os meios de graça que Ele mesmo estabeleceu. E andar perto dEle significa receber a vida dEle em nós. Andar perto dEle significa ficar firme com Ele. Mas para andar perto dEle, nós precisamos dos meios de graça. Sabe qual é um dos meios de graça que o Senhor estabeleceu para nós? O culto. Que bom que mesmo sendo feriado, que mesmo sendo, você saiu de casa e veio no culto, culto é meio de graça. Como é bom estar com os irmãos, como é bom celebrar a ceia. Ceia é meio de graça. É um pãozinho com um pouquinho de suco? Não é não. Tem uma simbologia nesses elementos. Simboliza o sangue de Cristo derramado em seu favor e nós precisamos lembrar disso sempre. Isso faz bem para a alma, faz bem para o coração, é meio de graça. Estar junto com os irmãos e orar igual nós oramos no início desse culto, compartilhando a palavra, é meio de graça. Não dá para ser crente no isolamento. Não dá para ser crente de televisão. E isso é antigo, a gente pensa que os televangelistas é coisa moderna. Quando eu fui para o seminário era a época do Rex Hubbard. E tinha muito crente no Rex Hubbard, né? Não. Nós precisamos do calor um do outro, do olhar um do outro, do abraço um do outro, do aperto de mão um do outro. Nós precisamos de estar juntos, comunhão. É meio de graça. Leitura bíblica, meditação na Bíblia é meio de graça. Portanto, culto, oração, devoção particular, leitura bíblica, são instrumentos que evitam que nós venhamos a enfraquecer e morrer na nossa fé. Tem gente que falta um domingo, falta 2, falta 3, daí a pouco a igreja não está fazendo mais falta, daí a pouco já não sente mais saudade, daí a pouco já não quer mais participar, fica sem tomar ceia um mês, outro mês, daí a pouco isso também já não faz falta, fica sem ler a Bíblia, daí a pouco já morreu espiritualmente, não está sentindo necessidade de ler a Bíblia mais, já não está sentindo necessidade de orar mais, nada passa a fazer falta porque a pessoa vai ficando totalmente indiferente e isso é perigoso. Não abandone os meios de graça estabelecidos por Deus para que você mantenha-se vivo. Quarto e último, como é que a igreja vai se manter viva? Estando aberta para reformar. Você pode repetir comigo? Aberta para reformar-se. Eu pus uma frase aí que foi lema da reforma, nas igrejas que nasceram da reforma. Eclesia reformata, sempre reformanta, faltou um N aí. O que é sempre reformanda? Faltou um N e trocar o T pelo D. Ou seja, a igreja deve sempre estar aberta para ser corrigida por Deus.
a igreja não está pronta nunca. Por isso o convite ao arrependimento ele é permanente. Não é? Todas as igrejas do Apocalipse foram convidadas ao arrependimento. Todas. Existe um grande perigo quando nós nos fechamos em nós mesmos e não descobrimos que nós precisamos ser reformados todo dia. Ah, quem sou eu sem a graça de Deus? Eu preciso todo dia de reforma, todo dia de mudança, todo dia de arrependimento, para que eu cresça, amadureça, desenvolva. E Deus me deu tantos meios para isso. Conviver com os irmãos da igreja, estudar a palavra, ouvir pregações, tudo isso é meio para que eu continue crescendo na minha vida espiritual. Não quero negligenciar isso nunca. O chamado ao arrependimento de Deus não é só para quem não é crente. Eu preciso arrepender todo dia de coisas que eu preciso melhorar, de áreas da minha vida que precisam ser mudadas, reformadas. Que Deus nos dê força e vigor para que a gente possa manter a gente vivo, porque eu estando vivo, a igreja do Senhor Jesus estará viva. Termino com essa pergunta. Eu disse que não apenas queremos começar, mas terminar bem. Por isso é tempo de pensarmos nessa pergunta: que igreja deixaremos para os nossos filhos? Como vai estar a igreja daqui a 50 anos, se eu continuar sendo indiferente, como às vezes eu sou? Como estará a igreja daqui a 50 anos, se Cristo não voltar, se eu não cultivar e não amar a igreja? Para que os meus filhos aprendam a cultivar e amar a igreja, para que os meus netos aprendam a cultivar e amar a igreja. Se igreja é meio de graça, é o povo escolhido por Deus, é a menina dos olhos de Deus, para nos fazer manter firmes a nossa jornada até a volta gloriosa de Jesus, eu preciso zelar pela igreja. Eu preciso zelar pelo culto. Eu preciso zelar pela comunhão, para que as igrejas se mantenham vivas e não mortas como as igrejas da Ásia Menor. Eu vou deixar uma igreja viva ou uma igreja morta? Que Deus nos abençoe, para que a resposta a essa pergunta seja: eu vou deixar uma igreja viva. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu quero, nesse mesmo espírito, celebrar a ceia imediatamente. Depois eu tenho um momento de oração, de ações de graça, mais um pedido de oração que eu quero conduzir à igreja, a festa dos dízimos, mas eu não queria quebrar da mensagem o momento já da ceia. Por isso eu convido os presbíteros presentes e a equipe pastoral também que está aqui, para vir aqui para frente.